Nessa noite eu estou aqui a convite do reverendo Azael, por ele estar cumprindo a agenda na igreja de Paranavaí. Então, repito novamente aos irmãos, é com muita honra, com muita reverência, com muito respeito que assumo essa responsabilidade e espero que o que a gente for ler hoje, tratar hoje aqui, seja da parte de Deus para você, te ajude, te nutre, seja capaz de te nutrir, te encher, te dar ânimo, disposição, coragem, força para prosseguir nessa caminhada. Pois assim como lembrou a nossa irmã, somos peregrinos nessa terra. Os salmos de romagem existem para isso. É muito importante ler a Bíblia. Hoje, na Escola Bíblica Dominical, fomos encorajados pelo professor Moisés a lermos a Bíblia. E é importante não só porque é o livro do Senhor, e só porque é o livro do Senhor. Ela nos revela o caráter e a pessoa do nosso Deus, do nosso Salvador, do nosso Libertador. Ela nos revela o caráter e a pessoa de quem somos e de quanto nós somos carentes e necessitados do Senhor. Eu te peço para orar comigo mais uma vez. Por favor, curva a sua cabeça. Senhor, nessa noite iniciaremos a ministração da Tua Palavra, te pedindo, Senhor, para que Tu fale com a Tua igreja, que esse instrumento, Senhor, traga da Tua parte para todos nós o que Tu queres que nós ouçamos e conheçamos de Ti. Te pedimos, Te faz presente, permanece nesse lugar e inculca em nós, Senhor, o conhecimento de Ti, da Tua pessoa, da Tua promessa, da Tua palavra, para que nós possamos continuar essa jornada louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Assim te pedimos e te agradecemos. Amém. Eu quero convidar você, nessa noite, para ler junto comigo e meditar um pouco sobre o Salmo de número 5. Então você já pode procurar na sua Bíblia, a gente vai ter uma projeção também. Se você quiser acompanhar pela projeção, ela está de acordo com a revista e atualizada. E enquanto você procura, eu quero dar uma introdução, um parâmetro sobre esse salmo, né? Esse salmo ele está aqui conosco por vários motivos. Um deles foi que ele participou, na semana que se passou, de um momento de devocional na minha casa, juntamente com a minha esposa. Hoje estamos comemorando 3 meses de casado, glória a Deus por isso, né? E nessa semana o Salmo 5 foi usado no nosso devocional para nos confortar, para nos trazer alento e nos trazer disposição para compreendermos um pouco mais o que é esse matrimônio, o que é essa vida a dois, que é novidade para mim, é novidade para minha esposa. E isso me motivou a trazer para vocês também reflexões referentes a ele. O Salmo 5, antes da gente começar a leitura, ele é um salmo que Davi escreve em um momento de perseguição. Um dos seus filhos, chamado Absalão, retorna a Jerusalém por permissão de Davi e aplica um golpe de Estado, ou seja, tenta destituir o seu pai, matá-lo para assumir o trono. Isso acontece e Davi, que era rei em Israel, rei colocado por Deus sobre aquele trono, agora precisa fugir do seu reino, fugir do seu lugar, fugir do seu próprio filho, fugir do seu próprio povo. Davi compartilha conosco no livro dos Salmos, e muitos salmos Davi traz as suas necessidades, as suas carências, mas nesse Salmo 5 é um momento de uma luta muito particular. Ele já tinha
sofrido as investidas de Saul pela inveja, porque Saul foi um rei escolhido pelo povo, e Davi foi rei colocado por Deus. Isso já gerou em Davi muita dificuldade, muita briga, muita perseguição, muita luta, e agora esse rei de grandes batalhas, de grandes lutas, também se encontra fugindo. E não é uma fuga comum, é fugindo porque seu próprio sangue, sua própria carne, seu filho, intenta contra a sua vida por conta do seu trono. Leiamos então o Salmo de número 5. Todos juntos, por favor. Ele tem como título Proteção contra os ímpios. Ao mestre de canto, a epígrafe diz: ao mestre de canto para flautas, Salmo de Davi. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz, que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando, pois Tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à Tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da Tua misericórdia, entrarei na Tua casa e me prostrarei diante do Teu santo templo no Teu temor. Senhor, guia-me na Tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o Teu caminho, pois não tem ele sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes, e a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra Ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em Ti, folguem de júbilos para sempre, porque Tu os defende, e em Ti se gloriem os que amam o Teu nome, pois Tu, Senhor, abençoa o justo, e como escudo o cercas da Tua benevolência. Louvado seja Deus. Um salmo com 12 versículos, e é um salmo que traz também uma divisão muito clara do que está acontecendo com Davi nesse momento. Se você olhar no alto da sua Bíblia, se a sua Bíblia for a de Genebra, antes do capítulo 5 começar, antes do Salmo 5 começar, tem o versículo 8, que é o último versículo do Salmo anterior. E o Salmo anterior termina assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Davi termina um salmo de uma sequência de salmos que são compostos dentro dessa realidade que eu passei para vocês, dentro desse panorama de fuga, né, desse panorama de desespero, desse panorama que Davi nunca tinha vivido antes. E ele termina um salmo dizendo: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. E em seguida começa um salmo, e esse salmo aqui é o salmo também conhecido como Salmo da Manhã. Ele dormiu seguro, dormiu em paz, descansou sua cabeça, mas acorda deveras aflito. Olha só como ele começa o salmo: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode o meu gemido. A palavra gemido aqui, ela traz uma ideia de uma dor inominável, de algo que ele não consegue conter, de algo que ele não segura para si, que sai para fora.
algo que ele não consegue verbalizar. Ele não consegue verbalizar o que está sentindo. Algo toma conta dele, algo o desespera. E ele chega diante do Senhor e diz: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode o meu gemido. Assim a gente vai começar essa divisão dos salmos, que são 12 versículos, vamos trabalhar em 3 blocos, dos versículos do 1 ao 4, do 5 ao 8, do 9 ao 12. E esse primeiro bloco de versículos eu chamo do bloco do reconhecimento. É um bloco onde Davi compõe esses 4 versículos diante de uma necessidade que não só ele, mas todos nós temos de reconhecer. Porque a palavra aqui, ela é reconhecer e não conhecer. Porque Davi conhece o Senhor. Davi já é experimentado com Deus. Ele partilha de uma intimidade com Deus, muito diferente de muitos da sua época. E aqui, Davi trava uma batalha nessa manhã. Ele se apresenta a Deus, solicitando a Deus, dizendo: Senhor, dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode o meu gemido. Ele olha para Deus e clama com a sensação no coração de que está abandonado, de que não está sendo ouvido, né? E ele segue o Salmo no verso 2 dizendo assim: escuta, Rei meu e Deus meu. Essa nomenclatura aqui, Rei meu e Deus meu, revela para a gente, revela nesse Salmo, a intimidade que Deus tem com Deus, que Davi tem com Deus. Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. O bloco 1, que é o bloco do reconhecer, também revela aqui no segundo versículo uma necessidade de reconhecimento de Davi para compreender que, apesar de ser Deus, de ser rei em Israel, de ter um povo como súdito, da sua vontade ser soberana, de dizer vive, vive, de dizer morre, morre, agora isso lhe foi tomado. Reconhecer uma soberania divina é importante agora para Davi. E por que reconhecer? Porque ele havia esquecido disso. Ele havia esquecido disso. Ele está com medo, ele está fugindo, ele está desesperado. Ele está desesperado ao ponto do Deus que o colocou onde ele está, de que fez com a vida dele o que fez. Agora parece ter esquecido dele. Então existe uma dificuldade nessa dialética aqui, e ela não faz parte da relação de Deus com Davi, mas sim da relação de Davi com Deus. E reconhecer é preciso, irmãos. Reconhecer é preciso que Deus é soberano. E reconhecer é preciso que Deus é Deus. A gente tem essa dificuldade. Eu digo a gente, eu me coloco junto com você, porque em alguns momentos, eu também, em algumas orações, faço isso com o Senhor. Deus, por que tu não me escutas? Por que tu não me ouves? Eu tenho essa ousadia infantil de achar que o Senhor está à minha disposição. Então, nesse momento, Davi traz para nós essa experiência em que um rei testado, experimentado, está diante do seu Senhor como se não o conhecesse. Parecem 2 desconhecidos aqui. E ele segue: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Ou seja, essa palavra apresento no texto original, ela se refere à obrigação que todo judeu tem de apresentar sacrifício pelo seu pecado. Então, quando Davi, nesse salmo, olha para o Senhor e diz: olha, te apresento a minha oração. Essa palavra oração, ela entrou aqui para dar um sentido mais poético ao versículo. Mas no original está escrito somente: te apresento e fico esperando. Ou seja, Senhor, eu vou diante de ti, entrego o meu sacrifício.
E não volto para casa como deveria, por estar satisfeito por ter feito o que tu pediste. Eu fico esperando. Isso demonstra até, nesse momento, uma disposição de Davi em questionar o Senhor. Ele está aflito, ele está com medo, ele está desesperado, ele está em fuga e ele está agindo como se Deus não fosse o mesmo Deus que o fez estar vivo e viver todas as suas experiências até aquele momento. E no versículo 3, a palavra reconhecer se faz necessária também. Porque se a ordem que Deus deu ao povo foi de sacrificar e retornar para sua casa, por que ele ali permanece? Ele espera algo do Senhor diferente do que já tem recebido? Ou ele espera algo que o Senhor entregue para ele, além do que dá aos outros? É importante reconhecer também aqui que um servo cumpre a sua ordem e não a questiona. Esse sentido de batalha em que se encontra, porque um rei fugitivo também trava uma batalha. Absalão reuniu um grande exército, Davi ainda tinha alguns próximos, algumas pessoas que eram fiéis, mas uma guerra é iminente. O país se dividiu, o rei fugiu, o trono está vazio, e uma batalha está acontecendo. Numa batalha física, você entra para matar ou morrer, mas um soldado, na hora da guerra, na hora da batalha, ele questiona o porquê está lutando. Se ele não tiver bem claro e nítido na sua cabeça o motivo de estar naquela guerra, o motivo de estar pelejando, o motivo de estar sofrendo, o motivo de estar lutando, ele vai abandonar essa guerra. Davi é um soldado, um rei, um guerreiro, bom de espada, que usou a funda que derrubou um gigante, mas aqui está aflito e com medo, está desesperado, está colocando o seu Deus, que é soberano, que é o grande e verdadeiro rei. Ele reconhece isso, mas ainda assim o questiona. Davi está aflito, precisando de uma resposta do Senhor, mas é preciso que Davi reconheça. E reconhecer também implica em lembrar quem é o Senhor, não só por tudo que fez na vida de Davi, mas por tudo que fez na história de Israel. Porque esse Senhor é o mesmo Senhor que livrou Israel de 400 anos da escravidão no Egito, que enviou 10 pragas, que tomou seu povo com mão forte de um faraó, que abriu um mar inteiro para que o povo passasse. É o mesmo Deus que alimentou toda essa multidão durante 40 anos, que a fez existir e subsistir em um deserto, protegendo-a do sol e do frio. À noite com uma coluna de fogo, e durante o dia daquele sol escaldante, uma nuvem estava sobre o arraial. É preciso reconhecer quem é Deus, meus irmãos. A gente passa batalhas, a gente passa lutas, e elas geralmente nos pegam assim. Em paz me deito, logo pego no sono. De repente eu estou em fuga. De repente tudo mudou. De repente algo que eu nunca imaginei aconteceu e eu não sei como me portar. E aí eu vou para frente do Senhor e vou questioná-lo? Não, é um momento de reconhecimento. Davi trava essa batalha, que é a grande batalha. A maior batalha que está acontecendo nesse momento aqui não é de Davi contra seu filho, mas é sim de Davi, diante de Deus, lutando para recuperar a sua fé, lutando para recuperar as lembranças e trazer de volta o que é necessário para confiar em Deus novamente. O versículo 4 nos diz assim: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Davi coloca Deus também aqui
nesse momento, na sua súplica, na sua oração, no seu salmo, ele começa, nesse processo de reconhecimento, a entender que o Senhor é justo. Ele está sofrendo, ele está desesperado. Ele se debruça diante do Senhor, ele se entrega, ele diz: Senhor, eu fiz meu sacrifício, Senhor, eu acordo de manhã, é o meu clamor, é o meu gemido, eu estou desesperado, Senhor, ouve a minha voz, onde Tu estás, me acolhe. E aí no versículo 4, ele começa a compreender algo muito particular de Deus, que vai ajudar ele a organizar o restante desse salmo inteiro aqui, que é a justiça do Senhor. Pois Tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Agora começam as coisas a fazer sentido. Lembram que eu falei que essa luta não era de Davi contra Absalão? Essa luta era de Absalão contra Deus, contra a autoridade soberana de Deus. Davi foi um rei que o Senhor colocou, um rei que Deus deu a Israel. Absalão não se levanta contra seu pai, ele se levanta contra a soberania de Deus. E Davi começa a lembrar disso. E aqui as coisas começam a fazer sentido. Ele começa a reconhecer e a lembrar quem é o Senhor. Que Ele não se agrada com a iniquidade e não subsiste o mal. Iniciando assim o segundo bloco de versos desse salmo, que é um bloco que eu chamo de compreendendo a justiça. Pois a partir do versículo 4, ele vai trazer à luz tudo o que reconhecer a Deus fez trazer de volta à memória. Ou seja, versículo 5, os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos que praticam a iniquidade, tu destrói os que proferem mentira, o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. E aqui nesse momento é um momento chave, porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa. Davi nesse momento reconhece a total e completa divindade de Deus, soberania de Deus, reinado de Deus e a sua pequenez humana. Ele consegue, nesse momento em que um rei aflito foge, se esconde, entender que diante de Deus, ele não é um rei. Ele é humano, ele é pó, ele é efêmero, ele é passageiro, e que Deus a nada ele deve. Que Deus, pela sua misericórdia, pela riqueza da sua misericórdia, ele diz no verso 7, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Esse verso é tão importante, meu irmão, sabe por quê? Porque às vezes a gente deseja a justiça de Deus para o nosso inimigo, a gente questiona a justiça de Deus por estarmos sofrendo. A gente coloca diante de Deus esse momento em que, será que Deus realmente é justo ou não? A gente faz isso, mas o verso 7 nos faz entender que a justiça do Senhor é do Senhor, não é nossa. Ela não está sujeita à nossa vontade humana e material. Davi precisava reconhecer que ali não estava fugindo porque seu filho queria matá-lo. Estava sendo protegido pelo Senhor para continuar vivo, e que aquela batalha era contra o próprio Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a majestade que está acima de todos. Davi precisava dessa compreensão. E eu imagino que para ele e para nós chegarmos nesse ponto é difícil, porque aqui um rei é quebrado. Aqui toda a autoridade, toda a imponência de um rei, ela é destruída. Não existe poder para ser comparado ao poder de Deus. Davi, diante de Deus, nesse momento, precisava reconhecer que ele era alguém
necessitado completamente, como ele diz, da riqueza da misericórdia do Senhor. E é isso que faz existir, e é isso que faz e dá condição a ele de estar na casa do Senhor. O versículo 8 segue dizendo: Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Esse momento de lucidez, essa clareza, esse reconhecimento, esse exercício constante de reconhecer e de lembrar quem é Deus e de colocar Deus no lugar que é dele, de autoridade, de poder, e nos colocar também, isso implica em nos colocar numa posição de dependência, numa posição em que o Senhor nos colocou, de confiarmos e de termos fé. Porque o que acontece? A realidade inteira de Davi aqui, ela estava turva, estava cinza, estava com neblina, ele não conseguia enxergar o que estava acontecendo. Ele precisava aqui retomar a sua fé, para poder enxergar o que os próprios olhos não veem. Enxergar que existe uma batalha muito maior do que a travada de um rei e de um filho. É a de Deus contra a sua própria criação, da sua criação revoltada e rebelada contra o domínio do seu próprio Deus. E nesse momento de lucidez, ele cai e se reorganiza como homem. E aí Davi não é mais um rei questionando Deus: por que tu não me ouves? Por que tu não fazes? Eu estou aqui dando sacrifício, cadê o retorno? Não, agora a gente começa a ver aqui um homem, independente do seu Deus, única e exclusivamente dele, se debruçando e reconhecendo a sua majestade, reconhecendo a sua autoridade, reconhecendo o seu poder. E aí ele começa momentos de adoração que partem a partir do versículo 8. E esse momento de lucidez e de reconhecimento toma conta dele, e ele segue no versículo 9. Pois não tem ele sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Aqui está um momento de entendimento que nós precisamos compreender e que nós precisamos chegar nele também. A luta que está sendo travada conosco, ela é contra nós ou é contra o nosso Deus? Devemos refletir muito sobre isso, para não ficar no lugar de Deus diante dessa batalha. Porque se nós fizermos isso, nós não venceremos. Se a batalha é do Senhor, a vitória é dele, a justiça é dele, e como diz a sua própria palavra, a vingança pertence a ele. É necessário que nós compreendamos isso, para nos sentirmos como Davi se sentiu. Ele amanheceu o dia, dizendo: dá ouvidos, Senhor, tu me abandonaste, me ouve, cadê tu, onde tu estás? Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode o meu gemido. E eu não consigo dizer aqui quanto tempo levou essa batalha de Davi. Eu só sei dizer o que os salmos me revelam nos versículos seguintes, que formam o bloco 3, iniciaram no verso 9, que é a fé revelada e a confiança manifesta. Versículo 10, declara os culpados, ó Deus, caiam os seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Eu reconheço, Senhor, que o meu filho lutar contra mim não é nada, mas ele está lutando contra ti, contra a tua autoridade soberana, contra a tua autoridade divina. Ele se levantou contra ti, Senhor. É contra ti que ele peca, não é contra mim. E ele segue: mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. Davi entende agora que a situação que está vivendo, a situação que está passando, o local em que se encontra, ainda assim é misericórdia do Senhor. E ele termina, e nós partimos para a conclusão também com a leitura do último versículo desse salmo, que é muito semelhante
ao último versículo do Salmo 4. Versículo de total confiança. Uma batalha travada diante de Deus, que revela o egoísmo, a imponência. Era um rei. Peraí, mas eu estou diante de Deus. Diante de Deus eu não sou rei. Eu sou súdito. Eu sou servo. Eu tenho que me colocar de maneira correta diante do Senhor. Até mesmo Moisés, quando viu a sarça e se aproximou, o Senhor disse: olha, tira a tua sandália dos teus pés, porque este lugar é santo. Eu preciso de reverência para chegar até o Senhor. Eu preciso reconhecer quem eu sou. E eu preciso reconhecer quem Ele é. E aí, tudo vai fazer sentido. Aí as batalhas têm um motivo. E aí, as vitórias pertencem a quem as ganha de verdade. Não sou eu, não é você. Nós somos pequenos, nós somos pecadores. Nós somos passivos de ira, de vontade, de raiva. Nós somos dominados pelos nossos sentimentos. Nós não conseguimos praticar a justiça sem que Cristo a faça por intermédio de nós. Davi reconhece isso e termina dizendo: pois tu, Senhor, abençoa o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. Aquele momento que era ruim, de fuga, desesperador, se torna um lugar de benevolência de Deus. E é aí que nós temos que descansar. Nós precisamos lembrar quem é o nosso Deus. Ele não nos desampara. No vale da sombra e da morte, Ele é o nosso pastor e com Ele nós estamos seguros. Esse rei, esse salmista, que travou todas essas batalhas, aqui nos deixa mais essa experiência, dizendo para mim, dizendo para você, que até mesmo se os nossos filhos se colocarem contra nós, vamos olhar para essa situação e entender qual é a posição de Deus nessa história. E qual é a nossa posição, que comportamentos nós devemos ter diante de Deus em relação a isso. E que a justiça do Senhor, que a gente oferece, seja a mesma que nos alcançou. Uma justiça rica em misericórdia. Fora disso, a vingança pertence ao Senhor. Não pertence a mim, não pertence a você. Dessa maneira eu quero concluir com vocês a meditação sobre esse salmo. Nós teremos momentos de aflição e vou voltar para o início da nossa conversa nessa noite, da nossa exposição, sobre a leitura da Bíblia. Reconhecer a pessoa de Deus é muito mais fácil com a leitura da sua palavra. Ele está completamente revelado nela. Então leiamos a sua palavra, para que o reconhecimento de Deus nunca nos falte na memória, nunca nos falte nas orações e nunca nos falte no nosso dia a dia. Para que as nossas batalhas sejam travadas por quem pode vencê-las. Para que a nossa justiça seja dada por aquele que é justo. E para que nós tenhamos paz e possamos nos regozijar, porque o Senhor é o nosso escudo, é o nosso protetor. Peço a você para ficar de pé nesse momento, para encerrarmos com uma oração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja e que a paz do Senhor te acompanhe, meu irmão. Oremos ao Senhor. Deus, nessa noite, após a leitura da Tua palavra, colocamos diante de Ti nossas vidas, nossos anseios, nossos medos, nossas frustrações. Te pedimos, Senhor, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos quando nos falta reconhecer quem Tu és. Perdoa-nos quando nos falta reconhecer quem somos diante de Ti. Senhor, somos aqueles miseráveis que foram alcançados pela Tua rica e benevolente misericórdia, Pai. Não nos deixe esquecermos disso. Não nos deixe esquecermos que Tu és santo.
Não nos deixa esquecermos que Tu és justo. Não nos deixa, Senhor, acharmos que Tu, de alguma maneira, tem parte com a maldade desse mundo. Livra-nos, Senhor, desse raciocínio. Livra-nos, Senhor, desse tipo de pensamento que nos afasta de Ti e não revela quem Tu és, mas revela uma característica humana e mundana que não Te pertence. Pai, obrigado porque nessa noite, Senhor, Tu falaste conosco através da Tua palavra e Te revelaste um pouco mais a nós. Que durante a semana, Senhor, as Tuas palavras nos constranjam a mudar, nos constranjam a buscarmos uma nova disposição diante de Ti, uma nova disposição diante das adversidades dessa vida. Nos ajuda, Senhor, a nunca esquecer que Tu és o nosso escudo, que Tu és a nossa proteção e que em Ti nós estamos seguros. Essa é a minha oração, Pai. Esse é o meu pedido por mim, pelos meus irmãos que aqui estão, pela Tua igreja espalhada na face dessa terra. Fica conosco, Senhor, até que em glória Tu retornes para buscar a Tua igreja. Assim eu te peço, assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.